Boa noite, amigos. Mais uma semana que se inicia e agora finalizando o mês de setembro. E nós estamos concluindo o capítulo 11 do livro Boa Nova. Nesse capítulo, Jesus conversa, dialoga com Levi, aquele que se tornaria depois o evangelista Mateus, e antecede o Sermão da Montanha. Então nós vamos ver Levi fazendo uma confusão com relação a triunfadores do mundo com os triunfadores nos céus e vice-versa, né? Os que são miseráveis no mundo e que na verdade são triunfadores no céu. Então nós vamos ver essa diferença e para talvez ficar mais claro, fica linkado com a nossa fala anterior relativa à velha humanidade e à nova humanidade. Porque aí nós vamos verificar que os valores da Terra, eles estão equivocados. E é ao contrário das verdades imperecíveis da imortalidade. Então nós vamos ver esse diálogo de Jesus, finalizando agora com Levi, para depois então o Sermão do Monte ser proferido pelo Cristo Jesus encarnado. Então é muito marcante a colocação de Levi e a colocação de Jesus, no sentido de que Levi queria adiantar a instalação do Evangelho na terra. E Jesus se volta a ele com serenidade, dizendo que quem controla o mundo é Deus. E depois, o apóstolo ouvia Jesus assombrado em face da profundeza de sua argumentação. O mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres diante de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Muito forte, né, a fala de Jesus. E nos dá aqui vários elementos para pensarmos. Primeiro, para absorver as imperfeições na terra, dos terrenos, dos humanos da terra, somente o tempo. A esponja do tempo, fala o Cristo Jesus. Séculos de experiência necessária. Os triunfadores do mundo, olha só, os que têm triunfo no mundo, beleza, riqueza, poder, são os considerados triunfadores do mundo. Esses triunfadores no mundo são pobres seres diante da imortalidade da alma, porque estão jogando suas fichas em coisas que vai morrer, que vai passar. Então, ilusões. E ainda o Cristo Jesus fala assim, que esses pobres seres caminham na terra, beirando abismos. Quer dizer, pode acontecer coisas piores, né? Pode ser que escândalos maiores venham a acontecer. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Mas a alma dos vencidos, essa é que nós temos que ter atenção. Dos vencidos no mundo, sabe quem são? Aqueles que são apontados assim, ai, coitado, aquele é um infeliz, ai, coitado,
aquele é um doente, ai, coitado, aquele não se saiu bem na vida, ah, coitado, aquele é muito pobre. Esses são os vencidos no mundo. Mas Jesus aqui está se referindo aos vencidos no mundo com uma alma branda e humilde. A alma branda é aquela que não fica revoltosa. E a humilde é aquela alma que está sempre apta, está sempre pronta a aprender, a qualificar, a melhorar, a mudar, verificando quando não está adequado caminhar. Então, é esses vencidos da terra, aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade humana, é que Jesus fala assim: vamos prestar atenção, vamos atentar, vamos olhar isso com carinho e vai continuar. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Então, é para os corações dos vencidos na terra, é que Deus carrega uma porção infinita bondade. Ou seja, não é para os triunfadores do mundo que é canalizado do céu as bênçãos de infinita bondade. Por quê? Porque os vencedores no mundo, esses já estão satisfeitos, esses não se encontram em posição de que precisem algo. Então, é natural que aquele ditado popular bem expresse isso. Os sãos não precisam de médicos, nem de remédios. Então, os triunfadores no mundo andam pela terra satisfeitos com os prazeres do mundo. Se bem que, aos olhos do Cristo, beirando abismos. Mas os vencidos da terra, esses recebem do alto divinas consolações, já que a manifestação aqui na terra é limitada para eles. A escassez aparente para esses seres. Deu uma ideia? Esses que são os vencidos na terra, que recebem bênçãos infinitas no seu coração, esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito amor e sabedoria. Olha só o que nosso mestre está falando, que esses vencidos no mundo, eles quebraram os elos fortes da ilusão. Ilusão de achar que é um corpo, ilusão de achar que são imortais, ilusão de achar que sempre vão estar bem, ilusão de achar que sempre vão ter poder, ilusão de achar que sempre vai ter dinheiro, ilusão de achar que sempre vai ter beleza física, porque todos esses caracteres são caracteres da matéria, da vida material, que é passageira. Portanto, é uma ilusão prender-se a isso como sendo algo que perdurasse para o resto da eternidade. Deu uma ideia por que é que nos corações dos que são considerados miseráveis na terra há um doce diálogo entre eles e Deus nosso Pai. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da terra, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, esse planeta Terra está tudo ao contrário mesmo, né? Tudo que se acha que é bom, na verdade está invertido. Na verdade, não é tão bom. E o que a gente acha que é ruim, que é tragédia, na verdade é eliminação de ilusão. E isso faz com que os corações aproximem mais das realidades imortais e eternas.
Levi, continua Jesus, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda, pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Olha só. As almas de quem não tem ilusão no mundo. É uma terra fecunda, onde as sementes das verdades imortais florescem com mais abundância. Por isso é muito comum encontrarmos às vezes seres desprovidos até do necessário, mas com uma conexão com o alto, com um entusiasmo, com uma alegria, porque basta pequenos movimentos da vida para que eles se sintam felizes. Porque não mais vigora no campo do seu coração as ilusões passageiras, conforme está no Evangelho, o que está morto ou o que vai morrer algum dia. Não, no Evangelho, é Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram com um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Olha só, as bases do Evangelho é assentado nos corações que são desprovidos de ilusões. Porque do resto, quem tem os corações ainda iludidos com fantasias, com coisas que estão mortas ou vão morrer, esses passam pela terra ainda numa inconsciência e, portanto, não estão ainda aptos a receber as coisas do alto. Então é muito comum no leito de morte as pessoas, ou da doença, né? As pessoas caírem a ficha, tal qual a parábola do filho pródigo. Quando é que o filho insano, que errou e devastou e dissipou toda a fortuna paterna, quando é que cai a ficha? Quando ele entra na escassez terrestre, quando ele não tem mais o que comer, quando ele não tem mais o que vestir, quando as falsas amizades deixaram-no, quando ele não tem o que calçar. Aí então, essas ilusões humanas, que são abismos tenebrosos, que podem fazer-nos cair, aí então a gente se volta para as coisas reais, para as coisas verdadeiras, para aquilo que é válido hoje e para a eternidade. Infelizmente, a história humana de cair a ficha normalmente se dá no momento de dor, doença. Infelizmente, não precisaria ser assim. Nós podemos escolher expandir a nossa consciência, tomar posse da nossa herança divina, caminhando no mundo com os pés no mundo, mas com as mentes e os corações voltados para as realidades, para o que é real, porque isso é que vai permanecer. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheio de sublimada emoção. Nesse ínterim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Então, Jesus orienta Levi. Será que Levi vai reter as instruções de Jesus? Continua então Humberto de Campos, o escritor dessa obra Boa Nova, psicografia de Chico,
a nos contar os bastidores do Sermão da Montanha. O crepúsculo descia, num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Crepúsculo, final de tarde, também indica final de ciclo, assim como o final do dia, início da noite, inicia o fechamento do ciclo de 24 horas, também indica para nossos corações que tudo nessa vida tem ciclos. Então, a natureza convocando-nos a refletir sobre nossas próprias vidas, a levar-nos a um campo de consciência, tendo certeza que se hoje estamos saciados, daqui a pouco virá uma experiência para medir, aferir o quanto nós já angariamos de valores da imortalidade, porque é isso que nós somos. Nós somos almas imortais, fazendo uma experiência material, e não ao contrário. Por quê? Porque a materialidade mais cedo ou mais tarde passa, mas a alma imortal permanece, a despeito das ilusões da matéria, que com a circunstância da vida nos faz sempre levar-nos a sabermos que somos almas imortais, que somos em realidade seres que passamos pela Terra recolhendo experiências, e essas experiências serão mais salutares, mais ricas, se nós tivermos um pezinho na imortalidade. Aliás, o pezinho não, a cabeça inteira. Porque as demandas no mundo hoje é um arrastamento às ilusões. Comer, beber, vestir, se divertir. Não estamos dizendo que isso não faça parte. São processos de aprendizado, para que possamos separar o que é real do que não é real. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Segundo o Novo Testamento, mais de 5.000 pessoas estiveram presentes no Sermão do Monte. E mais incrível, todos ouviram a preleção de Jesus, sem que ainda tivesse caixa acústica de som naquela época, 2.000 anos atrás, mostrando que há muitas verdades imortais que desconhecemos, que há muita inconsciência nossa, porque não nos atentamos aos detalhes da vida. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se areolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Aqui o Humberto de Campos está relatando os aspectos da natureza, mas fazendo também uma noção do que aqueles seres passaram ao entrar em contato com as vibrações crísticas de um Cristo encarnado. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarrada aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Então era um quadro de deserdados do mundo. Era um quadro de seres que não tinham as ilusões terrestres. Era um quadro de seres que buscavam o que é real, já que a ilusão do mundo não se possuía. Por isso que os corações que não têm ilusões no mundo são os que se aproximam mais das verdades espirituais, porque compreendem que passar pelo mundo é uma experiência material para qualificar uma alma imortal, e que essa experiência vai acabar. Vivem sabendo que a morte é o oposto do nascer, portanto, a morte é tão natural quanto respirar e quanto nascer. E, portanto, a morte fecha um ciclo de nascimento, não de vida imortal. Então, as pessoas que respiram nesse clima
São pessoas que procuram estar verticalizadas para o alto, conectadas com as verdades imortais, operando na Terra com mais lucidez e mais consciência. E, portanto, não estão buscando brasas para suas cabeças, como diz uma carta de Paulo a um jovem, Timóteo, porque somos jovens ainda em experiências da imortalidade. Então é muito comum nos encantarmos com aquilo que vai passar um dia. E esquecendo que isso que vai passar um dia é instrumento de aprendizagem, é instrumento para conseguirmos valores de almas imortais, que somos todos. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura. Brandamente os ventos amigos da tarde. Olha só, o Mestre Jesus, para as almas sofridas, doentes, desiludidas, é como se fosse uma leve brisa, a lembrar-nos que somos almas imortais e que temos uma riqueza enorme, que é a abundância desse potencial divino que todos nós podemos acessar. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, então o Sermão do Monte foi direcionado a Levi, em especial, e a todos aqueles que sofressem no mundo. Quem nessa terra em algum momento não sofre? Até mesmo os chamados triunfadores do mundo, o que tem poder, o que tem dinheiro, o que tem fama, o que tem beleza. Mas cedo ou mais tarde, a idade chega, o dinheiro acaba, as vésperas do inverno da velhice que antecede o desencarne, e aí a criatura é convocada a dar notícia do que aprendeu aqui na Terra. Então, o Sermão do Monte é para os vencidos do mundo, para consolá-los, e para o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual. Olha só, Sermão do Monte é para todos, porque ali tem uma síntese de todo o Evangelho, a ponto de um hinduano chamado Gandhi relatar-se ao Sermão do Monte da seguinte forma: se os cristãos perdessem tudo o que o Cristo falou, se esquecessem de tudo, se é que isso é possível, mas se sobrasse o Sermão do Monte como referência para a imortalidade, os cristãos já teriam um roteiro seguro para transitarem na experiência material. E isso não é um cristão falando, é um ser iluminado, que sabe reconhecer o valor, a preciosidade, o tesouro espiritual que nós temos no Sermão da Montanha. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados, portanto, em regozijo, portanto, em sintonia com energias superiores da vida. Não é uma alegria mundana, mas é uma alegria real, aquela de conexão com o que é real, com o que é verdadeiro, com o imenso amor divino que se expressa do verme que fecunda a terra, com o seu trabalho fora da luz do sol, mas também com a abundância de qualquer um de nós que pode acessar, até mesmo dos triunfadores do mundo.
podem acessar essa abundância do universo, sabendo que a senha é o seguinte: se acessa através do outro. É o caminho para ter acesso. A alegria imortal, a bem-aventurança, é através do próximo, é através do outro. Quando a gente ali, pobres, porque isso que Jesus falou, bem-aventurados os pobres. Por que os pobres? Não é pobre de bens materiais, não. É pobres de orgulho. É pobres na terra do coração, em vaidades exageradas, exacerbadas. É essa pobreza que Jesus estava se referindo. Felizes daqueles que não está colocado num pedestal de que sabe tudo, mas tem a humildade, porque pobre é sinônimo de humilde aqui, e humilde é sinônimo, aliás, etiologia da palavra vem de humus, é aquela terrinha boa que a minhoca produz, uma terrinha fértil. Então, o humilde é aquele que tem a terra do coração fértil, que acolhe a todos, que lhes criticam e ele acolhe pensando assim: eu sou isso? Ah, eu sou. Então vou mudar, vou fazer diferente. Esse é o humilde, é o pobre de espírito. Não é o espírito de porco, não. Não. É aquele ser que reconhece que tem um grande poder, mas esse poder não vem dele, vem de Deus. E sabendo dessa unidade que vem de Deus, passa por ele e que tem que ser estendida ao próximo, é essa a humildade que Jesus estava falando. Então, no Sermão do Monte, quando fala bem-aventurados, felizes, os pobres, não é pobre material, é pobre de orgulho, de vaidade na terra do coração. Deu uma ideia? Bem-aventurados os aflitos. Nossa, quem vê isso pensa assim, não é que ser um sadomasoquista. Não. Aflitos porque serão consolados. As aflições do mundo nos chamam para as realidades. Uma doença que chega, um parente que parte, são dores no mundo que servem para nos despertar a alma imortal para as realidades da vida, para aquilo que não vai acabar hoje nem amanhã, para as realidades dos seres que são espirituais, fazendo uma experiência material na Terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Antigamente, justiça para nós era a base da lei mosaica. Com a espada fere, com a espada será ferido. Com o advento de uma vinda de um Cristo encarnado na Terra, estabelece-se uma outra ordem de justiça. É aquela justiça, quer dizer, uma única justiça, amor. É aquela justiça que é permeada por misericórdia. Por isso a bem-aventurança é a seguinte: bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, porque vai além da justiça. Ai de nós, se nós tivéssemos que sofrer em forma de justiça tudo aquilo que fizermos contra as leis naturais. Nós não conseguiríamos evoluir nunca. E isso estava descrito por Jesus na parábola do rico. Na parábola do servo infiel. A dívida que o servo tinha para com o dono da propriedade, então as nossas dívidas individuais para com Deus, ela é impagável. Mas graças a Deus, a contabilidade divina é o seguinte: você aprende e sua dívida fica quitada. Porque Deus não quer que sofra, quer que aprenda. Então, nós somos bafejados pela misericórdia. Posso falar por mim. Eu, Yara, se não fosse a misericórdia divina, não teria saúde física, se fosse ver minhas experiências, não teria equilíbrio mental, não teria acesso intelectual. Porém, por misericórdia, que nos concede que nossos erros
flagrosos do passado sejam suspensos indeterminadamente enquanto estivermos operando nas seguintes bases: verticalizamos para Deus, recebemos e espalhamos para o próximo, compartilhemos com o próximo. E o próximo é aquele que está mais próximo, aquele que a vida lhe traz, seja através de um funcionário, um colega de trabalho, o ser que vive embaixo do mesmo teto. Esse é o mais próximo. E não é aquele que eu procuro para dar uma cesta básica. Esse também é, mas esse não é o mais urgente. O mais gritante, aquele que é que você tem certeza que tem que atuar na base da misericórdia, é aquele que a vida lhe traz com espontaneidade. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração, porque eles verão a Deus. E aqui tem uma diferença entre pacífico e pacificador. Veja, bem-aventurados os pacíficos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão reconhecidos filhos de Deus. Sim, vamos dar um exemplo para entender isso. Pacífico é aquele ser que é manso, que é quieto, que é tranquilo. Eles verão a Deus, porque reconhecem que a base da lei é a lei do amor. Perfeito, já é um grande avanço. Agora, pacificadores é um grau maior. É aquele que promove a paz. E aquele que promove a paz, esse é identificado como filho de Deus. Ou seja, todos somos filhos, mas é reconhecido como filho de Deus, porque filho de peixe, peixinho é. Portanto, se nosso Pai opera nas bases do amor, operando incessantemente, fazendo, aquele que for pacificador é aquele que opera, aquele que faz também. Deu uma ideia entre pacífico e pacificador? Por isso que a bem-aventurança, ela começa nos primeiros degraus do beabá, do que a gente tem que conquistar, ó. Humildade, justiça, porque o campo de consciência está mais desperto, mas não esquecendo da misericórdia. Pacífico, para depois sermos pacificadores, sermos operantes no campo do bem. Por muito tempo, Jesus falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimes. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Entendeu por que o Sermão do Monte é reconhecido pelo Gandhi como um roteiro para a humanidade da Terra? Isso é ao longo do prazo. Lembra Jesus lá atrás falando que somente a esponja do tempo para tirar as nossas ilusões? Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfumes. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se em todos os aflitos da terra. Deu uma noção de que aquele momento impregnou não só a atmosfera do clima da Palestina, mas também impregnou-nos, criou clichês mentais. A gente fala muito em clichês mentais, por exemplo, em processo de obsessão, em que fica uma ideia repetitiva na nossa cabeça. Mas essa estratégia também de repetição em nossas mentes é também para as bem-aventuranças. Elas nos impregnaram. Nós temos isso como se fosse uma marca carimbada em nosso ser. Por isso que ela não se perdeu. Por isso que nós continuamos, apesar de 2000 anos, relembrando incessantemente as bem-aventuranças. Quando Jesus terminou a sua locução, haviam estrelas, já brilhavam no firmamento, ou seja, já caiu a noite. O sermão começou no início do final da tarde, portanto, início da noite, e concluiu-se com as estrelas já sendo bem observadas, portanto, na escuridão da noite. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas pelo inverno da vida lhe beijavam as mãos.
Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. E aí Levi, que lembra, foi o pivô a desencadear todos esses movimentos. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Uau! Prestar atenção aqui que Levi não entendeu? Levi compreendeu. Qual que é a diferença entre entender e compreender? Entender é com isso aqui. É racionalizar, é equacionar, é comparar. Mas compreender é daqui, é do campo do sentimento. Levi sentiu, Levi meditou e Levi acatou. Isso que é compreender, é vincular o sentimento nos pensamentos, nas ações. Deu uma ideia o que é compreender? Então Levi aprendeu. Incorporou-se nele um ensinamento imorredouro. Agora só falta fazer, executar. Vamos ver? Porque é na execução, é na ação, e aí é que serve a terra. Porque elas nos favorecem a executarmos, a dizermos a que viemos, concretizando, fazendo, operando. Vamos lá, Levi. Observando as filas dos humildes, populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam um monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. Aqueles três que Levi deu uma desanimada básica, né? Dizendo, vocês não podem colaborar com o evangelho. Ainda bem que os três perseveraram. Foram ao Sermão do Monte, se impregnaram com os clichês mentais traduzidos pelo sermão e se entusiasmaram pela vida novamente. Ainda bem que Levi não matou definitivamente o bom ânimo deles. E aí fica uma notícia para nós. Se alguém ou alguma circunstância nos mata o bom ânimo, perseveremos. Sejamos igual Prisco, sejamos igual aqueles três que procurou Levi. Persistamos. Continuemos caminhando. Avancemos. Porque há um fluxo divino que nos compele a seguir, sem estagnar. E aquele que busca acaba achando. E aqueles três desciam então abraçados com uma alegria interior. E Levi, que é o coletor de impostos de Cafarnaum, aproximou-se, ação, e os saudou, ação, olá amigos, transbordante de alegria, opa, com sentimento envolvido, compreendendo que o ensino do mestre, olha lá, compreendendo, então ação associada ao sentimento, então o conhecimento baixou para o coração, fazendo jus àquela afirmativa do apóstolo Paulo, temos os cérebros inflados e os corações, agora nesse momento do Levi, o coração abundante na alegria, na compreensão. O coletor então aproximou-se, saudou transbordante de alegria, compreendendo os ensinos do mestre em toda a sua luz. Abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança, indefinível paz, lhe haviam penetrado o âmago no ser. Uau! Entendeu o que é paz? Paz é compreender os mecanismos da vida, as engrenagens da vida, compreender o que
está à nossa volta, as circunstâncias, o porquê daquilo, fica na pergunta, para que isso? O que eu tenho que fazer com isso? Como eu posso contribuir com isso? E aí as respostas virão. No dia imediato, o ex-publicano, ex-publicano? O que aconteceu com Levi? Ele abandona a coletoria. E aí não mais é conhecido como Levi, mas como apóstolo Mateus. Abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Lembra que acolheu na sua casa majestosos 3 que acabou com ânimo? Agora, uma nova postura, um fazer diferente. Eis o fluxo da vida. Viu que está errado? Não tem importância. Bate a poeira, segue em frente e faz diferente. Levi abre agora as portas da sua casa. Abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade da sua alma fiel. O mestre o contemplou enternecido e disse, porque estava lá, né, na festa particular, os 3, mais Jesus, os discípulos e mais alguns convidados. E aí, naturalmente, no movimento espontâneo, Levi abraça Lisandro, que era o pior, né, era o aleijado. Pior entre aspas, né, para o mundo. Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Em um único parágrafo, 3 vezes a palavra compreensão. E Jesus manifesta uma última bem-aventurança. Bem-aventurados os que compreendem a palavra de Deus. E é nessa energia das bem-aventuranças que nós desejamos a todos uma semana de paz, aprendizados, com a nossa consciência sempre expandindo mais, em alegrias e em compreensões. Abraços, amigos.